Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste sábado da primeira semana do tempo do Advento. Hoje é dia 3 de dezembro, quando a Igreja celebra a memória de São Francisco Xavier, presbítero. Então, de um modo muito especial, contamos durante todo este dia com a intercessão de São Francisco Xavier sobre nós, sobre nossas famílias. E para rezar melhor, ouvindo o que Deus quer nos falar e a Igreja nos ensinar, invoquemos o Paráclito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 3 de dezembro, meu irmão, minha irmã, quando a Igreja celebra a memória de São Francisco Xavier, presbítero e missionário, a Igreja nos traz na sua liturgia o Santo Evangelho. O texto do Evangelho do dia de hoje está em São Mateus, no capítulo 9, versículo 35, ao capítulo 10, versículo 1 e de 6 a 8. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que vem para frutificar em nós os bens do céu. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho, anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém.
Meu irmão, minha irmã, ouvimos este santo evangelho onde Jesus faz uma constatação. A messe é grande, mas os operários, os trabalhadores, são poucos. E faz uma exortação aos discípulos: rezai ao Senhor da messe para que mande operários para a sua messe. Já naquele tempo de Jesus, quando ele caminhava aqui nesta terra, já havia a preocupação de que surgissem operários para anunciar o reino. O evangelho se espalhou pelo mundo e cada vez mais é necessário operários para a messe do Senhor, para anunciar a salvação, para anunciar o reino, para anunciar o evangelho. Cada vez mais é necessário. Hoje nós celebramos São Francisco Xavier, um grande missionário que devotou a sua vida em terras estrangeiras, sobretudo nas Índias, para anunciar o evangelho. E ele mesmo foi capaz de perceber as dificuldades por falta de mão de obra de evangelização em terras tão distantes e tão necessitadas do evangelho. São Francisco Xavier tem a convicção de que ele foi chamado para anunciar o evangelho, mas tantos outros são também, e às vezes não respondem sim ao chamado de Deus. Meu irmão, minha irmã, é verdade que em muitas terras existe um grito de necessidade de missionários e missionárias, de anunciadores e anunciadoras da Boa Nova. Mas não podemos esquecer que muito perto de nós, quem sabe na nossa família, na nossa comunidade, no nosso trabalho, é campo de missão. O que o Senhor pede é que tenhamos a coragem, a ousadia de sermos propagadores do Evangelho, de percebermos os gritos que vêm da humanidade e darmos a nossa contribuição na evangelização. O Senhor sabe que nós podemos responder, mas muitos não respondem, alguns por medo, outros por indiferença, outros por ignorância, outros ainda por comodismo, e não aceitam entrar na messe do Senhor para participar da vida da igreja e serem realmente anunciadores da Boa Nova. Oxalá tomemos nós a convicção cada vez maior de que o Evangelho nos alimenta, de que Cristo nos chama e de que há um campo imenso perto de nós para mostrarmos nossa disposição em sermos discípulos e discípulas de Cristo. Que Jesus nos ajude então a respondermos sim ao trabalho da messe do Senhor e também a nos colocarmos em oração para que o Senhor suscite sempre mais operários para a sua messe. Que Nossa Senhora e São Francisco Xavier rezem por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará.